Olá, sejam bem-vindos ao podcast Saudavelmente, um espaço para falar sobre a saúde mental. Sou Roseli Nascimento e junto comigo está Cláudia Gemima e Matheus Sandrini. Somos residentes em saúde coletiva no município de São Roque do Canaã e neste episódio vamos abordar sobre a violência autoprovocada, o que está por trás dela, como entender, acolher e cuidar. Então fica com a gente. Para contextualizar a violência autoprovocada, convidamos para esse momento de conversa dois psicólogos, Elaine e Matheus, que são atuantes aqui no município. Para o nosso momento de bate-papo, está conosco a psicóloga Elaine. Elaine, o que seria a violência autoprovocada? Bom, é quando a pessoa causa danos a si mesmo, né? Seja por tentativa de suicídio, que é o comportamento suicida, ou por uma automutilação, né? Que são aqueles cortes, arranhões, arrancar cabelo, mordidas, socos em si mesmo e às vezes até jogar o próprio corpo, né? Contra objetos, contra locais que possam ser, né? Possam lhe causar danos. É uma questão bem complexa, multifatorial, né? Não é só um fator que vai influenciar essa autolesão. E é considerada a terceira causa de morte, né, entre jovens entre 15 a 29 anos. Né, as tentativas de suicídio são, às vezes, cerca de 20 vezes maiores do que o número total dos suicídios em si. Certo. Você falou que é multifatorial, né? Mas quais são esses fatores, né, de risco? Bom, cada pessoa, ela apresenta seus próprios fatores de risco e de proteção, tá bom? Só que os mais comuns, aqueles que a gente trabalha mais, são o quê? Que a gente evidencia, né? Dificuldades e conflitos familiares, né? Não só com a família, mas também nas relações interpessoais. As questões psiquiátricas, às vezes, tem transtornos pré-existentes, como transtornos de humor, ansiedade, depressão. A gente tem transtornos de personalidade. A gente tem os transtornos evidenciados aí pelo uso de álcool, né, e drogas ilícitas. A própria dependência do álcool em si, né, é um fator que às vezes desencadeia ideações e a autolesão. Os traumas, às vezes, são por abuso, bullying, né, gravidez na adolescência. A gente tem perdas, tem questões ligadas à sexualidade. A gente tem, quando a gente fala de perda, morte, né, de um ente querido, às vezes de um animalzinho de estimação também causa, porque a gente está falando de jovens, né, de incidência de jovens, rompimento de relacionamentos, mudanças abruptas, às vezes uma mudança repentina de um local para o outro, tá? A gente tem também situações intensas de estresse, impulsividade, tem a própria rigidez cognitiva que às vezes as pessoas apresentam e dificulta, né, às vezes a compreensão de situações, vulnerabilidade social e também emocional e também uma relação às vezes conturbada com o próprio corpo, também pode causar aí, pode ser um fator de risco. E existem grupos sociais que têm maior prevalência de desencadear esse tipo de violência? Então, a prevalência ela é social, então ela é influenciada por diversos fatores, mas a gente vê uma incidência maior entre os adolescentes, tá bom? E especialmente naquelas condições de baixa escolaridade, às vezes está relacionado a situações socioeconômicas, problemas de comunicação, tá? Familiares, bem efetivo. E o que a gente observa é que a automutilação, ela acontece às vezes mais na figura, né, no gênero masculino, no qual chega mais às vias de fato, né, ao suicídio na sua totalidade. Sabemos que ainda há muito julgamento, né, em torno da violência autoprovocada, falas como é frescura, é drama. Como podemos desconstruir, né, esses estigmas e promover uma compreensão mais empática sobre esse tema? Precisamos falar mais do suicídio, né, para quebrar esse estigma, esse tabu. Então, ouvir sem julgamentos, não minimizar o sentimento das pessoas, né? Oferecer apoio, acolhimento é o mais importante, né? Às vezes, não sei o que dizer. Não diga, só escute, né? Abrace ali aquela dor. Encorajar a pessoa a buscar ajuda profissional,
é importante, né? Eu não sou profissional, ou eu não me sinto a pessoa ideal para fazer aquela escuta, né? Dar aquele apoio. Vamos lá, eu vou com você, leve até um profissional, psicólogo, psiquiatra, às vezes um médico da família, né, da unidade, às vezes um enfermeiro, um agente de saúde, alguém que possa direcionar melhor e levar aquela pessoa até o atendimento que ela precisa. Quando e como buscar ajuda? Existe algum serviço de indicação para quem precisa entrar em contato? Sim, quando a gente consegue evidenciar esses fatores de risco, né, mais significativos e também com prejuízos, né, no dia a dia, no funcional daquela pessoa, e também sinais como isolamento, baixa autoestima, aquela dificuldade no seu próprio autocuidado, isso já é um fator que a gente precisa, né, já direcionar. A ajuda tem todos os serviços de saúde, então a gente tem as unidades de saúde, a gente tem prontos atendimentos, a gente tem o próprio SAMU no 192, a gente tem CAPS, nas regiões que tem CAPS, né, o Serviço de Atenção Psicossocial, e a gente tem também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, no número 188. Então, é 24 horas, né, gratuito, as pessoas podem ligar a qualquer momento, a qualquer horário, né, naquele momento que esteja precisando daquele acolhimento, que ela vai ser escutada, vai ser acolhida e direcionada aí para onde ela precisa. Certo. E quais os cuidados que todos podem adotar, né, no nosso dia a dia, justamente para evitar, né, esse tipo de violência? A gente precisa potencializar o nosso autocuidado. Então, a gente tem 4 fatores importantes: físico, emocional, o social e o espiritual. Então, no físico, a gente tem que cuidar do nosso sono, da nossa alimentação, fazer atividade física, né? Não é blá 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 de profissional de saúde, a gente precisa cuidar do nosso corpo, influencia, né, nas nossas emoções, em como a gente se sente bem, no nosso bem-estar. A gente tem no emocional um manejo propriamente das emoções, né? Aprender a regular o que a gente sente. Então, é natural a gente sentir raiva, ficar estressado, ter medo, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. No espiritual, fazer meditação, se conectar mais com a natureza, né? Buscar atividades que são mais prazerosas, que têm mais satisfação pessoal, para equilibrar, né, corpo e mente. E no social, pedir ajuda, alimentar bons laços afetivos, né? Aprender a dizer não, colocar limites, é importante a gente ter ao nosso lado pessoas que nos fazem bem, aprender a se distanciar daquelas situações e pessoas que não contribuem para o nosso bem-estar. Isso tudo, com mais ajuda de profissionais quando é necessário, né? Já vão ajudar. E naqueles fatores lá de risco, prestar atenção. Se tiver alguma coisa que não esteja bacana, vamos buscar ajuda, vamos buscar apoio. Muito obrigada, doutora Elaine, por esse momento de conversa, né? Foi muito gratificante e a gente aprendeu bastante nesse momento, né, sobre esse tipo de violência e tirar esse estigma, né, que ainda existe na sociedade. Sim, eu que agradeço, né, pela oportunidade e que a gente possa aí compartilhar, né, nós sejamos aí sementinhas aí, que a gente possa nutrir e compartilhar essas informações, porque a gente precisa, né, trazer o acolhimento e o apoio que as pessoas que estão em sofrimento, né, devem ter. Agora, vamos estar ouvindo o psicólogo Matheus trazendo uma reflexão sobre a violência autoprovocada. Olá, saudações. Como é que estão as coisas para você? Eu sou Matheus, eu sou psicoterapeuta e também supervisor clínico, a partir da abordagem gestáltica. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre a violência autoprovocada, que é uma ação contra si mesmo, que pode ser um dano físico ou um risco mais sério, um risco de morte, comportamentos autolesivos, que podem ser de corte, de queimadura, de se bater, de roer unhas, que são comportamentos mais leves, a onicofagia, e também puxar cabelo, arrancar os próprios cabelos. Todas essas são violências autoprovocadas, até mesmo a tentativa de suicídio. E o que é que está por trás desse tipo de comportamento, dessas formas tão específicas de voltar algum comportamento contra si, de retrofletir? E o que eu posso responder é depende. Muitas vezes essas funções vêm para cumprir com uma regulação emocional, para a pessoa se reequilibrar
quando se depara com sentimentos muito difíceis de lidar e onde a pessoa ainda não achou uma forma mais funcional, mais saudável de conseguir se regular emocionalmente, de conseguir entrar em homeostase, em equilíbrio, de comunicar esse sofrimento e recuperar um controle maior sobre suas emoções, sobre seu próprio corpo. E muitas vezes essa dor física ela vem para aliviar ou até mesmo para evitar uma dor psíquica, porque o corpo ele tende a priorizar a dor física em detrimento da dor psíquica, torna mais suportável em alguns casos. Claro que isso deve ser avaliado por um profissional, caso a caso, qual é a função que ela está cumprindo, como que estão vindo, identificar os fatores, tanto de risco quanto os fatores de proteção, identificar os gatilhos, as munições que a pessoa pode estar utilizando. Mas geralmente é um pedido mais silencioso e introspectivo para reconhecer uma dor, para chamar atenção para aquela dor. E até mesmo como uma forma de tentar recuperar o controle do próprio corpo, recuperar o domínio do próprio corpo, se ferindo ao perceber que não controlamos o mundo externo. Em um termo mais técnico, dentro da minha abordagem da psicologia, Gestalt, nós vemos esses comportamentos autodestrutivos como uma desconexão do self, uma desconexão de uma conexão autêntica consigo mesmo, de não conseguir perceber e sustentar o contato, a relação com o mundo, consigo mesmo, uma relação objetal. É uma interrupção no contato, que leva a pessoa a escolher um ato que rompe a experiência saudável dela. E às vezes essa experiência está sendo influenciada não só pelo indivíduo, mas sim pelo meio em que a pessoa vive, porque nós seres humanos não vivemos isolados, a gente é permeado, até mesmo a psicologia social traz muito disso, as críticas, onde o nosso meio interfere no nosso emocional, no nosso físico, a comunidade, o território na qual estamos inseridos, como a ausência de espaços saudáveis, de lazer, de vínculos nutritivos, para aquela pessoa. Por isso é tão importante na terapia nós psicólogos trabalharmos a rede de apoio da pessoa. E o mais importante para entender esse processo, para entender os comportamentos de violência autoprovocada, é estar presente. Isso é até mais importante do que interpretar, se mostrar disponível, sem julgamento, que é o papel do psicoterapeuta, e ajudar o paciente ou o cliente a nomear essas emoções, a reconhecer, identificar o que está sentindo antes, durante e depois desses atos, tanto em sensações, pensamentos, emoções, e conseguir trabalhar a integralidade disso com o sujeito. E também visar não patologizar isso, não tentar já impor como algo errado, ao invés de promover essa visão, até um tanto quanto manicomial, é tentar trazer uma visão de o que aquela pessoa que está na nossa frente, na relação terapêutica, está encontrando nesse gesto que não está conseguindo encontrar em outro lugar. E também trabalhando os recursos alternativos, nós enquanto terapeutas, para cuidar dessa pessoa que está tendo comportamentos autoprovocados, trabalhar esses recursos alternativos como outras experiências corporais, outras estimulações que ela pode fazer consigo mesma, criatividade para ter um contato mais autêntico, mais funcional e saudável com o próprio corpo, que possa oferecer um momento de alívio sem necessariamente esse momento estar ligado a uma violência. E para isso a gente trabalha muito a responsabilidade para trazer a pessoa enquanto autora da própria vida, poder fazer escolhas, ampliar as possibilidades, sem cair numa culpa ou no moralismo que muitas vezes vem do senso comum. A gente tenta resgatar o protagonismo da pessoa para a própria vida. E para isso é muito importante o acolhimento, o não julgar, fazer uma redução das próprias opiniões para conseguir entender aquela pessoa, para conseguir experimentar a outra pessoa e tentar abarcar a experiência dela. Em terapia, o psicólogo ele não leva a pessoa a um caminho, ele acompanha a pessoa no caminho que ela leva ele. Nós não estamos no presencial agora para ter uma conversa tete a tete, cara a cara, devido às dificuldades da vida contemporânea, da mobilidade, e eu gostaria de, nesse momento, propor uma reflexão, mesmo que à distância, sobre uma parábola que tem num livro chamado Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho, que é um livro voltado à minha abordagem, a Gestalt terapia, que traz Nan-in, que é um mestre japonês, que recebe um professor de uma universidade que foi indagar a respeito do budismo, foi conhecer mais a respeito dessa religião. E esse mestre japonês, ele serve chá, ele enche a xícara do professor universitário e continua derramando e derramando, e o professor vê aquilo e não se contém. Ele diz, olha, a xícara já está cheia, não cabe mais nada. E o mestre budista
Ele diz que, como a xícara, nós estamos cheios de opiniões e especulações. Como que eu posso mostrar para outra pessoa sem essa pessoa esvaziar a xícara? Então é essencial ter um olhar que não seja enviesado para poder acolher e cuidar dessa dor. E então cabe refletir que essa violência autoprovocada, ela não pode ser reduzida a um chamar atenção. Ela chama sim atenção à dor da pessoa. Ela mostra que a pessoa está em sofrimento. Mas não é apenas um chamar atenção e nem da forma negativa como é interpretada muitas vezes pelo senso comum. E sim é uma tentativa de sobrevivência da pessoa quanto aos próprios sentimentos. E justamente a psicoterapia, o fortalecimento de vínculos, o ocupar espaços, a medicação psiquiátrica, muitas vezes, que são os caminhos de cuidado que essa pessoa pode estar seguindo em detrimento da própria saúde física e mental. Porque é o corpo gritando uma dor que muitas vezes não é falada. E a clínica, o setting terapêutico, que é o principal lugar onde o psicólogo clínico atua, ele é um espaço de trazer palavra para essa dor, de trazer escuta para essa dor. E essa dor tão grande que pode vir de diversos fatores, pode vir de uma depressão, de um transtorno de ansiedade bipolar, um transtorno de personalidade, como borderline, que pode vir do abuso de substâncias, de álcool. Também um fator de risco são as tentativas anteriores, que já pode trazer uma vulnerabilidade à repetição desse ato. E também um fator de risco voltado ao lado psicológico é a dificuldade de regulação, de equilíbrio das emoções, o baixo controle inibitório, que seria a impulsividade, só que tem vários outros fatores que podem influenciar, porque é multifatorial. Pode ter o social, onde a família ou os amigos podem até funcionar como um fator de risco quando não apoiam, quando discriminam, quando banalizam esse comportamento. A família pode ser um fator muito protetivo, mas também pode ser um fator de risco. E dentro desse social também tem o bullying, o racismo, a homofobia, a LGBTfobia, aliás, o isolamento social, porque quando estamos isolados já estamos também muito mais vulneráveis. E também fatores como o término de um namoro, a perda de alguém, mudanças de vida muito bruscas. Pessoas também que já tiveram algum tipo de abuso físico, psicológico, podem estar mais vulneráveis, lembrando que isso não é um fator determinante. É algo que cabe a nós olhar com mais cuidado. E até mesmo, além do abuso, as doenças crônicas, que podem fazer a pessoa ver como o fim de um caminho algo que pode ser ressignificado em terapia, o histórico familiar de pessoas que já passaram por essas mesmas dores ou por tentativa de suicídio, o contexto ambiental de ter um acesso muito fácil a meios que podem vir a ser letais, como armas, facas, medicamentos, os fatores ambientais como a desigualdade, o estresse, voltados à falta de dinheiro, aos recursos capitais, que podem ser um fator de risco que desenvolva esse tipo de comportamento. Também os idosos com o isolamento, com a solidão, são todos fatores que têm que nos deixar mais atentos a perceber essas vulnerabilidades. Aquela sensação de desesperança, de vazio, um falar sobre a morte, uma despedida repentina, o encerramento de uma conta bancária, tudo isso é um fator de risco para a violência autoprovocada, que pode culminar em comportamento suicida, de tentativa ou de concretização do ato. Os adolescentes, por exemplo, experienciam emoções muito intensas num período curto de tempo, um período decisório de tempo, que é o que caracteriza a adolescência, a impulsividade, essas decisões que devem ser tomadas, emprego, religião, sexualidade, bullying, família, busca de identificação nos grupos. Então é um período que pode haver maior incidência de autolesão. Também em pessoas LGBT, com as taxas de discriminação altas, rejeição familiar, violência física, simbólica, ausência de apoio, também mulheres jovens que praticam esses comportamentos autolesivos em números bem elevados. Comparando até ao público masculino, os homens têm uma taxa de suicídio consumado, concretizado maior, mas as mulheres têm comportamentos autolesivos em maior número. E temos evidências científicas disso, já foi pesquisado no Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2021, que analisou a taxa de suicídio, o risco de morte e a utilização dos meios mais letais em populações masculinas, voltadas ao público cisgênero. E no senso comum nós temos muitas falas, como é drama, é frescura, é falta de religião, mas esses conceitos devem ser desconstruídos. Muitas vezes pode ser desconstruído a partir do acesso de
palestras, de trabalhar isso em escolas, em terapia. Muitas vezes as próprias redes sociais podem servir para esse uso. E nomear é muito importante. Entender, identificar, porque falar que é drama desqualifica um sentimento que é legítimo, que pode ser a tristeza, a frustração, a ansiedade, e que o psicoterapeuta vai estar lá para ajudar a nomear esses sentimentos, a humanizar, a validar e também a promover mudanças. Cada pessoa muda o mundo, e isso desafia os padrões culturais. Mas sabemos que é visto como fraqueza, como exagerado, um homem que expressa emoções mais voltadas à tristeza. E refletir sobre isso, seja no individual ou no coletivo, desafia isso e não reforça os estigmas. E também trazemos a ressignificação. Ao invés de chamar de drama, de trazer termos depreciativos, a gente substitui por termos neutros. Essa pessoa está emocionada, essa pessoa está num período sensível. E cabe a gente questionar: o que você está querendo dizer com dramático? Não entendi. O método socrático ele pode nos salvar várias vezes, perguntar: o que você quer dizer com isso? Como você sabe que é isso mesmo? Como a gente pode ver de uma outra forma? E além de falar coletivamente sobre isso, nós temos vários canais de apoio aqui no Brasil agora. Temos o Centro de Valorização à Vida, que é 188, é 24 horas. Temos o SAMU em casos extremos, em risco imediato à vida. O encaminhamento aos CAPs, aos psicólogos autônomos, aos psicólogos do SUS, UPA, hospitalar. E os cuidados preventivos também, que é buscar uma rede de apoio, buscar vínculo, o não isolamento. Até mesmo buscar um apoio psiquiátrico para alguns casos graves. E também trabalhar um plano de contenção, um plano de segurança, onde a gente consiga mapear os fatores de risco, os sinais de alerta, os fatores de proteção, que fazem a pessoa se sentir bem, saudável, reconectada a si mesmo, e trabalhar técnicas de regulação emocional, desde nomear as emoções, até as técnicas de grounding, de enraizamento, respiração, escrita terapêutica. Ter lugares e pessoas seguras para desabafo, descarga emocional, até mesmo objetos de apego. E psicoeducar a pessoa, a sociedade, como eu estou fazendo aqui agora, sobre o que são os comportamentos autodestrutivos, as violências autoprovocadas. A gente pode ajudar, enquanto amigo também, se disponibilizando, sem se sobrecarregar também, dentro dos nossos limites. Podemos levar a pessoa até o psicólogo, oferecer um lugar de posso te acompanhar se você quiser, qual é o primeiro passo que a gente pode dar, qual o degrauzinho que a gente pode estar subindo para ter um pouquinho de alívio nesse momento, deixar a pessoa desabafar, e usar os nossos ouvidos para uma escuta verdadeira e autêntica. Mas lembrando também de sempre buscar a psicoterapia quando percebe esses fatores de forma crônica. E não buscar a psicoterapia somente limitada às crises. É fundamental um acompanhamento a longo prazo, um acompanhamento contínuo, que ofereça um apoio, um acompanhamento psicológico, identificação das estruturas psíquicas, acessar um site ou uma ligação como CVV ou Pode Falar, ele é mais voltado para situações emergenciais. E eu acredito que ter falado um pouquinho sobre isso já pode ser útil para educar a sociedade, para educar nós mesmos, para pensar sobre esse assunto, para refletir, ampliar nossa consciência sobre um fator que, apesar de estar muito em alta, não é atual. Espero ter dado minha contribuição, ter ficado claro. Um abraço a todos, então. Sintam-se acolhidos. Agradecemos a todos por ouvir o nosso podcast e lembre-se que você não está sozinho. A saúde mental é importante. Cuide de si mesmo e busque ajuda quando necessário. Tchau, tchau.